É simples verificar a pressão arterial? Tem segredos? Fica aqui comigo que eu vou te dar um aulão sobre verificação de pressão arterial e não vai sobrar uma dúvida aí sobre esse assunto. Olá, prazer, meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. A pressão arterial, ela reflete a tensão que o sangue exerce sobre a parede dos vasos sanguíneos, e aí a gente tem a pressão máxima, que é a pressão sistólica, e a pressão mínima, que é a pressão diastólica. A pressão sistólica, ela representa a intensidade da contração ventricular, enquanto que a diastólica, ela representa a resistência periférica que a gente tem em relação a essa pressão. A pressão arterial, ela depende de alguns fatores. Primeiro, ela depende do débito cardíaco, que diz respeito ao volume de sangue que é ejetado ali do ventrículo esquerdo por minuto. Ela diz respeito também à elasticidade dos vasos sanguíneos, ou seja, ela diz respeito à saúde desses vasos, ao lumen, ao calibre, à resistência que esses vasos têm em relação ao fluxo de sangue. E ela também diz respeito à viscosidade sanguínea, ou seja, aquela questão do sangue e todos os seus elementos, quanto viscoso que esse sangue está. Tudo isso interfere, compõe ali a pressão arterial. Ao longo da nossa vida, a nossa pressão arterial vai ter variações que a gente considera variações fisiológicas. Inclusive, ao longo do dia, a gente tem alterações da pressão. Então, é normal que a gente acorde com a pressão um pouco mais baixa, que ela se eleve no final do dia, que quando a gente está dormindo, ela esteja realmente mais baixa. A posição que nós estamos também tem interferência. Então, se eu estou deitada, é de se esperar que minha pressão esteja mais baixa do que se eu estiver sentado ou se eu estiver de pé. Tudo isso é fisiológico e é normal. Ela passa a ser preocupante quando a gente tem uma pressão que está alterada daquilo que a gente considera os parâmetros normais. Eu fiz um vídeo agora recentemente sobre verificação dos sinais vitais, onde eu falo todos os parâmetros normais de cada um dos sinais vitais, inclusive da pressão arterial. Mas vamos relembrar. Quando a gente tem uma pressão arterial acima do valor recomendado, a gente tem um indivíduo hipertenso ou um indivíduo com hipertensão. Quando a gente tem a pressão dentro da faixa de normalidade, a gente tem um indivíduo normotenso, a gente tem a normotensão. E quando a gente tem um indivíduo com uma pressão arterial abaixo do limite de normalidade, a gente tem um indivíduo hipotenso ou um indivíduo com hipotensão. Se você quiser saber mais sobre esses valores, vai lá no final desse vídeo e assiste o vídeo de verificação de sinais vitais, que eu pormenorizo isso bem direitinho. E vale lembrar também que situações emocionais também podem fazer alteração da nossa pressão. Então, uma situação de estresse pode elevar a pressão. Existem pessoas que quando vem o jaleco branco, quando vem o profissional de saúde, tem a sua pressão alterada. Então, existem situações do cotidiano que muitas vezes podem fazer com que essa pressão também varie. A própria prática de exercícios físicos pode fazer com que você tenha uma variação da pressão, e é por isso que quando a gente vai verificar a pressão do nosso paciente, uma das coisas que é interessante, que a gente precisa saber, é se esse paciente aí está há quantos minutos sem fazer nenhum esforço, para que a gente possa verificar essa pressão sem interferência de atividade física intensa. Tá bom, mas como que eu vou medir a pressão arterial da melhor maneira possível? Eu separei aqui 7 passos para você verificar a pressão arterial de maneira absolutamente perfeita. Então presta atenção em cada um deles, mas antes, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, fala que você está gostando, tal, que isso tudo me deixa feliz, tá? Passo número 1. O paciente tem que estar sentado, descansando há pelo menos 5 minutos. Ele não pode chegar conversando e agitado, acabou de vir da rua, veio de bicicleta, senta e você já vai verificar a pressão. Não pode chegar todo esbaforido. Então ele precisa estar em silêncio ali por pelo menos 5 minutos para que você comece o procedimento de verificação da pressão arterial. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Explica o que você vai fazer com esse indivíduo e se ele tiver alguma dúvida, a hora de tirar a dúvida é agora. Fala para ele assim: olha, quando eu estiver verificando a pressão, você não pode conversar, tá bom? Você tem alguma dúvida? Se ele tiver alguma dúvida, ele vai tirar essa dúvida antes de você começar a verificar a pressão arterial. É por isso que às vezes, quando a gente não sabia disso, alguém estava verificando a pressão, a gente queria perguntar alguma coisa, a pessoa fazia psh. Então, para que você não precise interromper seu paciente, você já explica para o seu paciente: olha, não pode conversar quando eu estiver verificando a pressão, tá bom? Você quer perguntar alguma coisa? E aí, fica tudo certinho. Passo número 3. Certifique-se que o seu paciente não está de bexiga cheia,
que o seu paciente não bebeu, não tomou bebidas alcoólicas, que o seu paciente não fumou nos últimos 30 minutos e que seu paciente não praticou atividade física muito extenuante 30 minutos antes de chegar ali no teu atendimento. Passo número 4. Quando você verificar a pressão e você vai registrar o valor que você verificou, você vai registrar os valores sem arredondamento. Então, se não é 120 por 80, caso aquilo que você verificou foi 126 por 84. Deu para entender? Você não vai arredondar. E uma outra coisa importante também é que você vai dizer em qual membro superior que você verificou. Então, membro superior direito, membro superior esquerdo. E aí você anota o valor que você identificou. Passo número 5. O método auscultatório, ou seja, o método com estetoscópio e esfigmomanômetro, ele é preferencial àqueles métodos digitais automáticos, caso o teu paciente tenha fibrilação, tenha alguma outra modalidade de arritmia, porque a arritmia cardíaca interfere ali aqueles aparelhos que são aparelhos automáticos digitais. Então, é preciso que seja o método auscultatório. Então, se o seu paciente é arrítmico, você já sabe que você não vai poder usar o aparelho de pressão digital, você vai usar o aparelho de pressão, o esfigmomanômetro aneróide normal. Passo número 6. Use sempre um manguito que é adequado para o tamanho do braço do seu paciente. Se o paciente é obeso, existe manguito para paciente obeso. Se o paciente é muito magrinho, existe manguito de tamanho menor para o paciente que tem uma circunferência de braço menor. Isso é muito importante, depois eu vou mostrar uma foto para a gente poder medir ali a distância entre essas duas regiões para que você possa calcular. Sempre centralize o manguito aqui na região central do membro superior, é assim que ele precisa ficar. Você precisa deixar mais ou menos uns 3 centímetros acima da dobra do braço, que é onde você vai verificar a pulsação, tá bem? Então escolha um manguito adequado para o seu paciente. Ele não pode ter folga na hora que você fizer ali a fixação do manguito no membro. E passo 7, se é a primeira vez que você está conhecendo esse seu paciente, você vai verificar a pressão arterial dele nos 2 membros e você vai registrar o membro que teve a pressão arterial maior, tá? Então, num primeiro atendimento, verifique sempre a pressão nos 2 membros. Agora, vamos para a técnica em si. Já te dei os 7 passos de perfeição e agora eu vou te dar a técnica. Ó, vou colocar uma foto aqui na tela para você ver que a gente precisa ter mais ou menos uma ideia aqui da circunferência para a gente determinar a circunferência do braço, do ponto médio que a gente tem entre o acrômio e o olecrano, que são essas duas extremidades aqui. Então, essa região, ponto médio, é onde você vai usar de medida para você escolher o tamanho do seu manguito. Depois você vai escolher o manguito do tamanho adequado. Eu coloco aqui na tela uma relação de possibilidades aqui de manguito, mas você precisa saber que mesmo para um paciente adulto, você tem manguitos de tamanhos diferentes. Você tem manguito para paciente obeso, você tem manguito para paciente emagrecido e você precisa utilizar o manguito correto, senão você tem alteração ali na ferição. Você sempre vai colocar o manguito mais ou menos 3 centímetros acima da dobra do braço e você não vai deixar nenhuma folga, vai deixar ele centralizado aqui nessa região. São passos muito importantes, eu já reforcei esses passos ali nas 7 dicas infalíveis de uma pressão arterial perfeita, mas eu quero deixar aqui na técnica também. 3 dedos acima da dobra, centralizado aqui na região central do braço. Você sempre vai palpar a artéria braquial na fossa cubital e depois de palpar, você vai colocar o estetoscópio, seja com a campânula ou com o diafragma. Importante! Muitas vezes você vê o profissional automaticamente colocar o manguito e já colocar o estetoscópio aqui sem verificação prévia de onde está o pulso braquial desse paciente. Essa não é a técnica correta. A técnica correta é que você palpa, sente esse pulso e então coloca a campânula ou o diafragma ali direto. Eu vou fazer um vídeo para você do que precisa ter um estetoscópio para você trabalhar como enfermeiro ou como profissional de enfermagem. Será que todo mundo precisa ter um Littmann? Qual é o básico que precisa ter? Eu vou fazer esse vídeo para você, mas de antemão eu te falo. Muitas vezes você vai fazer a maior parte de todas as suas atribuições sem que você precise ter um Littmann. Se você tem um Littmann, ótimo. Se você não consegue comprar um Littmann, tudo bem também. Você vai conseguir auscultar todos os sons que você precisa auscultar com esse estetoscópio que você consegue comprar. Uma vez posicionado o manguito, uma vez centralizado, uma vez palpado aqui a artéria, você colocou o estetoscópio, colocou aqui a sua campânula ou o diafragma onde você verificou o pulso, você vai inflar esse aparelho de pressão aproximadamente 180 milímetros, 200 milímetros e depois você vai abrir lentamente
e auscultar com atenção. Não pode ter um ruído excessivo, porque o primeiro som é muito importante você auscultar. Então, se você tem muito barulho em volta, você não consegue auscultar essa pressão. É por isso que o paciente também não pode conversar com você e é por isso que você tem que estar num local tranquilo para você verificar a pressão. Dá para verificar a pressão, às vezes, no meio da rua, que é muito difícil. Nessa hora é melhor você usar um aparelho digital, porque o método auscultatório, o nome já diz, você vai precisar auscultar. Se tiver muito barulho, você não ausculta. Você vai determinar a pressão arterial sistólica através da ausculta do primeiro som. A gente chama esse primeiro som fase 1 de Korotkov. Esse é o primeiro som que você ausculta. Depois, você auscultando esse primeiro som, você pode aumentar um pouquinho mais a velocidade da deflação ali do manguito para que você ausculte até o último som. Quando você vê o desaparecimento do som, que a gente chama da fase 5, aí a gente tem a pressão mínima. Então, a pressão máxima, a pressão sistólica, é esse primeiro som que você auscultou, e a pressão diastólica é o último som, quando você tem um abafamento ou quando você tem o desaparecimento desse som. Então, você deixa de auscultar aquela pulsação, aquele batimento que você estava auscultando aqui com o estetoscópio. Pressão máxima auscultada, pressão mínima auscultada, você vai fazer a deflação de todo o aparelho, vai retirar, vai informar para o seu paciente e vai fazer a anotação do valor no prontuário ou dependendo de onde você está na ficha de atendimento do seu paciente. Muito importante, lembra que eu falei, pode usar o aparelho digital? Pode usar o aparelho digital desde que ele seja certificado pelo IPEM e pelo Inmetro. Então tem um selo que diz que ele foi calibrado e ele está adequado. Outra coisa, os aparelhos, os esfigmomanômetros que a gente utiliza, os aneroides, eles são calibráveis, então você sempre precisa observar como que está a calibração. Eu vou deixar aqui na tela um manômetro para você ver, ele está bem calibradinho ali exatamente no zero e é assim que o seu aparelho tem que estar. Se ele não estiver assim, ele não é confiável para que você verifique a pressão, você tem que mandar esse aparelho para calibração, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa suas perguntinhas aqui, agora você é um verificador de pressão arterial nota 10, sem nenhum erro, e eu te espero para o próximo vídeo.